Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao primeiro vídeo do nosso canal Infra-Urbana Cariri. Canal esse com a finalidade de discutirmos, analisarmos e dar sugestões sobre o assunto relacionado à infraestrutura urbana das cidades da região metropolitana do Cariri, mais precisamente Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Este vídeo aí de apresentação no início foi de uma chuva datada de 17 de janeiro de 2017, uma chuva de 41 milímetros que causou danos a esse mesmo local que nós vamos analisar agora no ano de 2021. Então, nosso primeiro vídeo vai ser análise e efeito da chuva do dia 13 de 3 de 2021, causado na rua Carolina Sobreira, Juazeiro do Norte, Ceará. Esta imagem foi no dia posterior a essa chuva que a gente mostrou aí no início do vídeo, Uma chuva de 41 milímetros no ano de 2017, que causou algum dano nessa bacia hidrográfica, Por que eu estou trazendo, eu mostrei o vídeo e estou trazendo essa imagem? Porque nos faz perceber que as equações IDF, intensidade, duração e frequência, nos mostra que esse efeito, essa chuva, ela está prevista a cada 5 anos acontecer no mínimo uma vez, No mínimo uma vez ela vai acontecer com essa intensidade, Aconteceu em 2017, causou danos, agora em 2021 novamente, Então, a cada 5 anos ela vai acontecer no mínimo uma vez ou em 2, 3, Mas as equações nos mostram isso, Aqui é a situação atual. Aqui foi no dia 13 de 3 de 2021. Aqui é a rua Carolina Sobreira. Abaixo da rua Antônio Dias Sobreira, é o último quarteirão da via. Foi o que aconteceu. Essa chuva aqui foi 57 milímetros de chuva, E causou esses danos aqui. O que dá pra gente verificar é que aqui tinha feito uma intervenção, uma obra, de drenagem. A gente vê aqui um poço de visita, um PV. Aqui do lado esquerdo uma boca de lobo, do lado direito outra boca de lobo. Segundo os moradores lá do local, essa obra tinha sido feita, mas não foi concluída. O que pode ter sido também um fator para ter ajudado essa erosão. Como a obra não foi concluída, ficou algumas partes do revestimento sem ser aplicado e a água veio, penetrou e causou a erosão. É um dos fatores, Aqui é uma foto mais próxima, dá pra gente ver aqui a boca de lobo, o poço de visita, o PV. Dá pra gente ver que a pavimentação é pedra tosca, como é conhecido aqui na região, são pedras irregulares, E uma capa de asfalto por cima. Esse trecho aqui dessa intervenção é mais ou menos 150 metros, E aquele trecho lá do vídeo da imagem que a gente mostrou no início, a montante acima desse local aqui uns 1 quilômetro mais ou menos, e aquela água toda vem para cá, Aqui é outra imagem onde você pode perceber a força da água, que causou muita erosão aqui. Algumas casas ficaram muito próximo de atingir sua fundação, Aqui é a imagem de outro ângulo, você vê que a água veio e causou esse dano, deixou aqui a galeria, a mostra, Dá pra gente perceber aqui, acho que essa galeria de 1000 ou 1200, 1 metro, 1,20 m, o diâmetro da mesma, E você vê a força da água, o que é que ela é capaz de fazer, Aqui outra imagem, essa residência, ficou o quê? 1 metro mais ou menos de distância para poder chegar à sua fundação, Então é muito complicado quando você trabalha com a drenagem urbana, É essencial que todos os municípios tenham drenagem. Vamos uma breve descrição aqui de microdrenagem e macrodrenagem,
Para alertar a população em comum, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem norma que trata sobre drenagem, né? A gente tem alguns manuais, né, mais para a região sul, sudeste, né? São Paulo, Paraná tem muito, né? Alguns manuais, algumas diretrizes. E o que é que os municípios podem fazer? Pode criar o plano diretor de manejo de águas pluviais, que nesse plano cada município diz qual é a diretriz do seu município que tem que ser atendidas, né? Mas vamos lá, a descrição é o sistema inicial de drenagem ou microdrenagem, né? Ou ainda coletor de águas pluviais, é aquele composto pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, boca de lobo, redes de galeria de águas pluviais e também canais de pequenas dimensões. Isso aí faz parte da microdrenagem. É um sistema dimensionado para escoamento de vazões de 2 a 10 anos de período de retorno. Quando bem projetado e com manutenção adequada, praticamente elimina as inconveniências ou as interrupções das atividades urbanas, que advêm das inundações e das interferências de enxurradas, né? Então, um bom projeto e a manutenção, né, quase que elimina tudo, né? Que não vamos dizer que elimina, que pode ser que aconteça, como a gente trabalha com estatística, né? Um evento de maior proporção mas o que acontece? Isso aqui é um bom gancho, porque se você tem um bom projeto, dimensionou sua galeria, mas não teve manutenção, se ela tiver obstruída, ela não vai funcionar, né? Então aqui é a microdrenagem. Já o sistema de macrodrenagem é constituído em geral por canais abertos ou de contorno fechado, de maiores dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos de período de retorno, né? Então é macro, já está trabalhando na parte maior, né? Do seu funcionamento adequado depende da prevenção ou minimização dos danos às propriedades, dos danos à saúde e perdas de vidas da população atingida, seja em consequência direta das águas, seja por doenças de veiculação hídrica, né? Então a macro, ela já coleta as águas da microdrenagem e destina a um ponto final, né? Como na prática, como é que funciona o projeto de drenagem? Tem a pavimentação das ruas, né? A gente vai analisar guias e sarjeta, né? A capacidade de condução da água, né? O que é que acontece? O meu fio, que é as guias, né? Geralmente ele tem 15 centímetros de altura. Então a lâmina de água junto à guia, ela não pode ser superior a 13 centímetros, né? Se você faz uma análise da guia sarjeta e em um certo ponto a lâmina de água atingiu acima de 13 centímetros, então naquele ponto você cria uma boca de lobo e a partir dali você liga um PV e já começa a dimensionar a sua galeria de águas pluviais, né? E aí também vai, dependendo da quantidade de água, né, da vazão, você vai ver a capacidade de sua boca de lobo, que pode ser uma boca de lobo, pode ser uma dupla, tripla e assim sucessivamente. Posteriormente, a gente mencionou a microdrenagem, a gente vai partir para a macro, né, que já envolve uma área maior, né? Infelizmente, como eu falei, os municípios não têm plano de drenagem, né? Então, sai a cidade expandindo de qualquer forma e depois o problema fica maior, cada vez maior, né? Essa análise que nós vamos fazer dessa área, nós vamos usar um método racional, né? Que é para bacias de drenagem que não apresentam complexibilidade e tem áreas de drenagem inferiores aproximadamente a 3 km². Mas a gente são muito pequenas, né? As bacias de loteamento e residenciais a gente usa no máximo 2 km², né? Embora criticado por sua simplicidade, é um método largamente aceito e conduz os resultados satisfatórios quando aplicado dentro dos limites de validade. O método racional é um método aceito, né? A expressão do método racional é essa seguinte, né? Que é Q, né? Que é a vazão, vezes 0,278 vezes o C, que é o coeficiente de escoamento superficial, depois nós vamos abordar o mesmo,
O I, que é a intensidade, e o A é a área da bacia. Para a gente, só voltando aqui, a intensidade, né? Para a gente calcular mesmo, a gente vai usar as equações de curvas IDFs, né? IDF é intensidade, duração e frequência, né? As equações de curvas IDFs é tipo essa fórmula aqui, né? I vai ser a intensidade, A, B, C e D são parâmetros locais, né? Isso aqui, os pesquisadores, né, que calculam essas equações, né? Só para alertar vocês, eu não sou pesquisador nem professor da área, sou projetista de infraestrutura urbana. Eu trabalho com projetos de pavimentação, terraplenagem, sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto e drenagem urbana, né? E o T aqui é o tempo de retorno e o TR é o tempo de retorno e o T é duração da chuva, né? Esta duração da chuva, nós projetistas igualamos ela igual ao tempo de concentração, né? Que eu vou explicar mais à frente para vocês entenderem melhor. Então aqui é a equação de chuvas IDFs, que eu vou encontrar a intensidade, né? No método racional, o tempo de concentração que eu vou precisar dele aqui, né, que eu vou igualar igual a duração da chuva, né, que é o T, eu vou usar o TC, né. Para mim calcular esse tempo de concentração, eu vou usar essa fórmula aqui, é uma fórmula muito usada, que é o TC, que é o tempo de concentração, que é igual a 57 vezes L ao cubo dividido por ΔH elevado a 0,385, onde T é o tempo de concentração em minutos, L é o comprimento do Talweg, rio principal, né, em quilômetros, e H é o desnível do Talweg principal, em metros. Isso aqui mais na frente nós vamos abordar. Isso aqui são parâmetros que são necessários para a gente poder fazer análise. Outra coisa que o projetista de drenagem tem que ter conhecimento é o espaçamento dos postos de visitas, né, que vai depender do diâmetro da tubulação. Se a sua tubulação tem um diâmetro de 30 centímetros, os PVs, né, vão ser espaçados a cada 120 metros. Se a tubulação tem um diâmetro de 50 centímetros a 90, os PVs vão ser espaçados a 150 metros. Se a tubulação tem um diâmetro de 1 metro ou mais, os PVs podem ser espaçados até 180 metros, né? Outro parâmetro muito importante para o projetista de drenagem é o período de retorno. É o período que aquela chuva pode retornar, né, acontecer novamente, né? Então, para a área microdrenagem é usado em áreas residenciais 2 anos, em áreas comerciais 5 anos, área com edifício de serviço público 5 anos, aeroportos 2 a 5 anos, áreas comerciais e artérias de tráfego de 5 a 10 anos, né? Geralmente a gente utiliza 5 anos, outros projetos utilizam 10, né? Para os projetos de microdrenagem, né? Outro coeficiente que a gente tem que conhecer é o C, né? Que a gente vai precisar lá na fórmula, né, do método racional, que é o coeficiente de escoamento superficial, que ele depende muito do tipo de cobertura que está o solo, né? Se é um solo natural, se é pavimentação em pedra, se é asfalto, se é concreto, depende do tipo de cada pavimento, a gente vamos ter um coeficiente C, né? No nosso caso aqui de estudo, nós vamos admitir um coeficiente de 0,7, né? Que são partes adjacentes ao centro, de menos densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas. Outros parâmetros que o projetista de drenagem precisa ter conhecimento é o diâmetro mínimo das galerias, né? Que a de seção circular deve ser de o mínimo 0,30, né? As galerias de águas pluviais são projetadas para funcionários à seção plena com vazão de projeto. A velocidade máxima admissível determina-se em função do material a ser empregado na rede. A galeria ela pode ser de vários tipos de materiais, né? Usualmente a gente usa o tubo de concreto, né?
Para tubo de concreto, a velocidade máxima admissível é de 5 metros por segundo e a velocidade mínima de 0,6 metros por segundo. O que acontece com essa velocidade máxima e mínima? A gente temos que atender essa velocidade mínima de 0,6 para o material não ficar depositado no fundo do tubo da galeria, né? Então essa velocidade aqui vai fazer com que a água carregue esse material, né? E essa velocidade máxima que a gente temos que atender de 5 metros por segundo é para não haver erosão do tubo, né? O fundo do tubo não ser danificado. É aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Se você tem uma velocidade acima da máxima, né, ela vai com o tempo, ela vai danificar a sua tubulação, né? Outro parâmetro importante é o recobrimento mínimo, né? É que o recobrimento mínimo da rede deve ser de 1 metro quando forem empregadas tubulações sem estruturas especiais, né? Quando por condições topográficas forem utilizados recobrimentos menores, a canalização deverá ser projetada do ponto de vista estrutural, né? Então, acima da tubulação, no mínimo a gente tem que ter 1 metro de recobrimento, que é até para evitar o tráfego de veículos não danificar a sua estrutura, né? E por último, a última análise que nós vamos fazer é a boca de lobo, a capacidade de boca de lobo, né? Então nós vamos calcular a capacidade de engolimento de água da boca de lobo pela essa fórmula aqui, Q, né, que é a vazão, que é igual a 1,7 vezes L, que é o comprimento da abertura da boca de lobo, vezes Y elevado a 3 sobre 2, que o Y é a abertura da boca, né, da boca de lobo. Então aqui é a área em questão, o estudo em questão. Não sei se dá para vocês notar, essa área mais escura aqui chama-se a bacia de contribuição lá daquele ponto da rua Carolina Sobreira, que é aqui embaixo é onde aconteceu aquele danificação ao pavimento. O que acontece? Como é que nós projetistas chegamos a esse desenho aqui, né, da área da bacia? Primeiramente, a gente vamos ter que ter a topografia, né? Vamos ter que ter os pontos cotados em cada cruzamento. A partir desses pontos cotados, a gente tem a direção dos fluxos, né? Não sei se dá para vocês verem dessas setazinhas azuis, nos indica a direção dos fluxos, né? Após isso, a gente dividimos as quadras em subbacias e a partir daí a gente delimitamos a bacia hidrográfica. O que quer dizer a bacia hidrográfica? Que toda a água que cai aqui, nessa área mais escura, ela vai passar naquele ponto lá, do PV, que é onde aconteceu aquele estrago lá, né? Aqui é uma imagem mais próxima, aqui se vocês verem, ó, essas ruas sentido oeste e leste, que é o caso da Carolina Sobreira, Rui Barbosa, Rua São Mamed, elas trabalham como canal, né? Trabalham como canal, ela recebe as águas dessas ruas transversais e direcionam para o Riacho das Timbaúbas. Teve uma reportagem dessa chuva aqui do dia 13, né, que eu vi um senhor falando que sempre que qualquer chuva que acontece lá pro lado da avenida, inunda aqui embaixo. O que acontece? Ele falou de engenharia sem ter o conhecimento ali, assim, vamos supor, né? E na realidade é isso mesmo. A bacia de contribuição, choveu aqui na Avenida Elton Gomes, né? Então vai afetar lá embaixo, né? Essa bacia aqui, ela está desde a Rua São Paulo aqui, né? A Rua São Paulo, a Rua Jacinto Rocha, né? Toda a água que cai aqui entre a Rua São Paulo e a Avenida Elton Gomes, ela vai passar nesse ponto aqui chegar até a Rua Carolina Sobreira, que é aquele vídeo que eu mostrei a vocês que tem uma cachoeira. Então, essa água aqui da Rua São Paulo, entre a Ailton Gomes, chegou naquele ponto. Daquele ponto onde formou uma cachoeira, ela vai descer até o Riacho das Timbaúbas, né? Então é uma bacia um pouco grande, né? Então
Essa outra imagem aqui é a imagem do vídeo lá, né? Que vocês viram e onde estava criando a cachoeira. Aqui, ó, aqui é a rua Carolina Sobreira. Então aqui a água vem lá desde a rua São Paulo. Chega aqui, tem umas grelhas, né? Umas bocas de lobo de grelho. Ela tem uns tubos de passagem aqui e ela desce no sentido rua Carolina Sobreira. Aqui é a rua Carolina Sobreira. Quando eu falo que ela trabalha como canal, que ela recebe essas águas das ruas transversais, né? Aqui está a canaleta da via e este ponto até o ponto lá onde a gente vai fazer o estudo dá quase 1 km, 980 metros, se eu não me engano, né? Aqui é um cruzamento mais embaixo, eu acho que na rua São Benedito com a rua Carolina Sobreira, que vale ressaltar que aqui tem duas bocas de lobo de grelha, né? Mas o que acontece? Não tem rede de águas pluviais aqui, segundo os moradores, não existe. Então não sei se essa grelha aqui é só para manutenção, que aqui deve ter um tubo para passagem da canaleta, né? Poderia ser, mas aqui não tem. Um parênteses que, devido à análise, que uma das soluções, né, para não acontecer aquele tipo de dano lá seria a rede ser criada desde aqui da Avenida Tom Gomes, porque você criaria a rede, você antecipava a coleta de água, né? Você antecipava a coleta de água pelas bocas do lobo e a rede, e não lá na jusante não chegaria aquele volume de água que está chegando hoje lá, né? Então, mas é uma extensão muito grande, né? É 1 quilômetro, né? Será que o poder público, o município, tem interesse em fazer esse trabalho? Né? É uma coisa a se perguntar, né? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso dimensionamento, né? Eu poderia ter usado o software que a gente costuma usar, né? O Civil 3D, faz dimensionamento, né? Entre outros, né? Mas eu resolvi fazer aqui em planilha que vocês vão entender melhor, né? Fica mais didático, né? Então, vamos começar a alimentar aqui nossos dados. Um primeiro parâmetro que a gente precisa ter conhecimento é aquele que eu falei, é período de retorno, né? Nós vamos usar aqui 5 anos, né? Que é para áreas comerciais e artérias de tráfego, né? Eu peguei aquela cota do ponto mais alto lá da nossa bacia, que é a cota do montante, né? Que é 430, é a altitude. A topografia me deu isso. E peguei a cota do ponto ali onde é aquele posto de visita, onde tem aquelas bocas de lobo, onde se inicia a galeria, né? Que é a cota de terreno de jusante, que é a 385. E peguei a extensão desse trecho, né? Entre essas duas cotas dá 1.450 metros de comprimento, né? Com isso aqui a gente tem uma declividade de mais ou menos 3%, né? A partir daqui a gente calculou o tempo de concentração pelaquela fórmula que eu mostrei a vocês, né? Porque aqui a gente tem o 2T, o tempo o TC calculado e o TC adotado. Porque este tempo de concentração, o calculado, se ele for inferior a 10 minutos, então a gente adota 10 minutos, entendeu? Como ele foi superior, a gente adota o calculado, né? Como eu falei lá, a gente iguala o tempo de concentração com a duração da chuva, né? O que é que isso quer dizer? Que esse tempo de concentração, quando é a gota de água que caiu naquele ponto mais alto, ela vai levar, quanto tempo ela vai levar para chegar a esse ponto mais baixo. Então toda a bacia vai estar contribuindo para aquele ponto em análise, né? Onde tem a boca de lobo, né? Aqui é a probabilidade de frequência de ocorrer, né? A gente usando 5 anos de período de retorno tem 20%, né? Entendeu? E a partir daqui, como eu já tenho o período de retorno e o tempo de concentração, dá para mim calcular a minha intensidade através da equação de DFs, né? Cada município, quando não há as equações IDFs, né, nós engenheiros temos como calcular, né, as mesmas, né? Só que aqui para o Ceará a gente tivemos a sorte que
a professora Tatiana Lima Batista, né, da Universidade Federal, na dissertação de mestrado dela, ela criou equações IDFs para todos os municípios do estado do Ceará, né? Então facilitou a vida aqui dos projetistas em 50% já, né? A professora Tatiana. Como também o Vicente Fechini Sobrinho fez aqui as equações para a cidade de Juazeiro, Crato e Barbalha, né? Em questão. Tem a equação do projeto sertanejo, a equação antiga, mas muita gente ainda utiliza a mesma. E outra equação que eu usei aqui para a gente comparar é do programa Flúvio, da UFV, né? Que no caso eu estou usando aqui da cidade de Quixeramobim. Aqui no Ceará, se eu não me engano, eles disponibilizam Quixeramobim, Fortaleza e outras cidades da região metropolitana lá de Fortaleza, né? Então, eu usei essas 4 equações como parâmetros para mim fazer análise, né? Então, com um período de retorno de 5 anos e um tempo de concentração de 20 minutos, né? Tempo de concentração de 20 minutos, a equação do Fechini me retornou 113,9 milímetros por hora, da Tatiana 116,7, do projeto sertanejo 106,5 mais ou menos, do Flúvio 82,83. Então tu adotando aqui a intensidade, a maior dessas aqui, né? 116,73 milímetros por hora. Então isso aqui é intensidade, né? Mas qual foi a altura de chuva que choveu? Porque nós projetistas temos também que saber analisar a chuva, né? Porque vamos supor, se você me disser que choveu 100 milímetros, né? Isso aí é um dado, mas não tem muito o que eu analisar. Agora você me disser o tempo, choveu 100 milímetros em 1 hora, aí é muita coisa, né? Choveu 100 milímetros em 24 horas, aí pode ser aquela chuvinha mais ou menos e ela vai, ao decorrer do tempo, ela vai acumulando, né? Mas aqui, ó, dá pra gente ver, ó, é uma lâmina de água de 38,9, 40 milímetros, né? É muita coisa? É, porque foi 40 milímetros em 20 minutos, né? A intensidade foi para 116, né? Então, eu tenho minha intensidade calculada, né? A partir do período de retorno e do tempo de concentração, eu calculei a intensidade. Mas o que eu preciso para me analisar lá a minha estrutura é a vazão. E a vazão, a gente vamos encontrar ela a partir de quê? Eu vou precisar aquela formulazinha do método racional, né? Vou precisar da intensidade, da área e do coeficiente superficial. Esse coeficiente superficial aqui, eu vou adotar 0,7, né? Vamos usar aqui áreas urbanas asfaltadas em má conservação, vamos dizer que era isso, né? E a área da bacia, como eu delimitei a bacia lá, eu tenho aqui que é 25 hectares, né? Então aqui eu cheguei a uma vazão de 5,67. Então aqui, como eu já tenho a vazão, já era para me partir para a análise da galeria em questão, né? Então 5,67 aqui foi a nossa vazão, né? O que é que eu estou usando aqui? Eu vou usar 0,85 a relação Y sobre D, eu vou trabalhar com 85% de tubo, né? Sendo que eu posso trabalhar com ele com a plena, né? Com a vazão plena. Coeficiente de rugosidade, que é o Manning, né? Depende do tipo de material do nosso tubo, né? Como aqui a gente está usando concreto, é 0,013. As cotas dos postos de visita, né? Montante, que é o lugar onde está aquele PV ali, é 385, né? A cota de fundo ela é calculada a partir da profundidade. Foi o que eu fiz aqui. Eu estou adotando que vai ser um tubo de 1000, né? E eu tenho mais 1 metro de recobrimento em cima do tubo. Então eu tenho 2 metros de profundidade. Então a cota de fundo vai ser 383. Na jusante, que é o ponto lá de deságua, a cota é 375. E estou adotando também como profundidade 2 metros e a cota de fundo 373. A extensão da galeria 150 metros, né? E a vazão, aquela que a gente calculou, 5,67 metros cúbicos por segundo, né? A declividade
Um ponto a gente abre um parênteses aqui, para você ver aqui, ó, quando a gente estava calculando os parâmetros de hidrologia, a distância do ponto mais alto da nossa bacia até o ponto em análise é 1.450 metros. Então a gente tem mais ou menos 3% de declividade, né? Já o trecho de galeria a gente tem 150 metros e a gente já tem quase 7% de declividade aqui, ó, 6,7. Então isso aqui pode ser um dos fatores também que tenha contribuído para ocasionar aquela erosão, né? A declividade do terreno, que é muita, né? Entendeu? E devido a essa declividade, a planilha calculou para mim aqui o diâmetro comercial poderia ser um tubo de 1.000, né? Mas ó, a velocidade está 7,9 metros por segundo, né? E a velocidade máxima que a gente pode adotar, né, segundo os especialistas, é 5 metros por segundo, né? Então aqui está acima da máxima. Mas é o que eu falei para vocês, a gente não tem norma, né? Então não sei como o projetista adotou lá, qual foi a velocidade máxima que ele adotou, né? Mas pela literatura a máxima poderia ser 5 metros por segundo, né? Para não acontecer a erosão do tubo, né? Vamos supor, não sei, se o projetista tiver adotado outra velocidade máxima diferente, possa ser que ele esteja dentro dos parâmetros, né? Que ele adotou, né? Então, outro ponto aqui, agora outro ponto que a gente poderia analisar, vocês viram na primeira imagem que lá só existe duas bocas de lobo, né? Lá existe duas bocas de lobo para captar essa vazão de 5,6 metros por segundo, né? Então, vamos ver a capacidade de engolimento da boca de lobo. Eu adotei aqui como abertura da boca de lobo 0,13 altura, né? O comprimento dela é de 1 metro, que é mais ou menos isso que a gente viu. Então a capacidade da boca de lobo é 0,08 metros cúbicos por segundo, é de engolimento, né? A quantidade de água que vai entrar na boca de lobo. Como são duas bocas de lobo, eu vou pegar essa vazão aqui e dividir por 2. Vamos arredondar para 6 aqui, então vai dar 3. Né? Então quer me dizer aqui que a boca de lobo ela tem uma capacidade de 0,8 metros cúbicos por segundo de engolimento e está chegando em cada boca de lobo 3 metros cúbicos por segundo. Então quer dizer, vai sobrar 2,92. Então esses 2,92 não vão entrar na boca do lobo, vão continuar passando e vão contribuir para a erosão naquele trecho. Entendeu? Então, uma das sugestões que a gente poderia dar é aquilo que a gente falou. Vamos antecipar a captação dessa água, né? Vamos distribuir bocas de lobo, vamos criar a galeria desde a Avenida Elton Gomes, né? Desde a Avenida Elton Gomes, que vai antecipar a coleta e essa água não vai chegar, essa quantidade de volume lá nesse ponto. Entendeu? Então, essa é uma das sugestões que a gente pode fornecer para os gestores aqui do município, né? Então, pessoal, é isso aí, a análise que a gente podemos estar fazendo, né, em relação a esse ponto específico. Se vocês gostaram aí, dá o joinha, se inscreve aí no canal, divulga aí, manda para os colegas, né, para a gente divulgar que isso aqui é para a gente debater e chegar a um bem comum para toda a sociedade, né? Isso aqui a gente estamos tentando cada vez mais ajudar o nosso município, né? Então valeu, obrigado.